Queridos, vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo de número 6. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 30. É uma passagem linda, é bastante conhecida. Se você ainda não conhece a passagem, vai conhecer agora. É um momento da história de Jesus Cristo e dos seus alunos, seus discípulos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 6, a partir do verso 30, diz assim a Bíblia: Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: Venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: Deem-lhes vocês algo para comer. Lhe disseram: Isto exigiria 200 denários, ou muito dinheiro. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: Quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse momento, pedimos a tua unção. O Senhor nos assistiu no primeiro culto, estamos ainda no meio de todo o trabalho, teremos ainda o culto das 18, então eu te peço que o Senhor continue nos mantendo nesse fluxo de bênção, que o Senhor repouse o teu olhar sobre nós, que o Senhor tire do nosso meio todo espírito caído, toda perturbação, tudo aquilo que não provém do céu, que em nome de Jesus o Senhor mantenha a nossa cabeça aqui, o nosso coração aqui, e que o Senhor fale com poder. Eu te peço que o Senhor me use, apesar de ser quem sou, que haja poder nessa ministração. Tu sabes que eu não sou digno de segurar a tua palavra, muito mais de explicá-la para pessoas tão queridas, mas eu só assumo essa posição porque o Senhor tem misericórdia, porque o Senhor é gracioso. Então eu te peço que o Senhor me ajude e que também ajude os meus irmãos, que ouçam a tua palavra com atenção, com a ajuda do teu Espírito, e guarda os nossos filhos e as nossas filhas para que também recebam a tua palavra. Em nome de Jesus oramos, Deus. Amém. Queridos, há um mês eu atendi a um convite que foi feito por um amigo de muitos anos, um amigo de mais de 20 anos. Só aceitei esse convite porque era meu amigo. Ele é do Rio de Janeiro, mas já está há 10 anos em São Paulo, trabalhando naquela cidade que não para. E aí ele me fez um convite e porque era muito amigo, não tive coragem de dizer não. Eu rejeito sem exagero 95% dos convites que me fazem, porque normalmente são convites feitos para o domingo. E quando não é domingo, durante a semana, e durante a semana tem muito trabalho para fazer, então eu acabo não aceitando quase o convite. Mas esse convite não foi no melhor dia, porém estava fora do domingo. Ele queria que eu fosse a São Paulo, sabendo como estava a minha agenda, para pregar durante a tarde para um grupo da igreja dele, Igreja Presbiteriana de Pinheiros, uma igreja muito grande, muito importante. Um dos pastores da igreja é o Hernandes Dias Lopes. Então, eu falei: Ricardo, eu vou, mas eu tenho que sair daqui do aeroporto 1 hora, chego aí, a gente faz o evento, eu me ponho no avião às 18, que eu preciso voltar para casa, que no domingo eu acordo às 5h40 da manhã, tá bom? Tá ótimo. Cheguei no aeroporto, entrei no avião, não vou correr detalhes, tá bom? Só peguei um cafezinho, interessante, a gente vai embora daqui com essa história linda. E chegando lá, ele me levou para almoçar, que eu não como antes de falar, mas aí pela amizade, saber como é que está a vida. E eu estou vendo ele muito tranquilo. Fomos para um shopping muito grande, perto da igreja,
e pede isso, o que você quer? Pede uma entrada. Eu falei, tá bom, ele sabe do horário. Daqui a pouco toca o telefone, ele assim, minha esposa tá nervosa, perguntando de onde eu tô. Faltava pouco tempo para o evento e eu fico angustiado, porque eu gosto de chegar antes, organizar tudo. Eu tinha que passar minha palestra toda para eles, tinha livros, o Ser Homem, para apresentar. E com muita tranquilidade a gente foi para o estacionamento. E ele era o meu guia em São Paulo, ele me pegou no aeroporto e me levou para a igreja. Eu estou com esse guia, amigo, Ricardo, e chegando no pátio do estacionamento, ele falou, não é aqui que o carro está, eu não lembro. Eu falei, meu Deus do céu. E eu nervoso, aí a alegria se transforma em angústia, e depois em raiva. Eu falei, por que eu ainda aceito esses convites? Por que eu faço isso? E aí ele, vamos no outro andar. Eu falei, vamos no outro andar. E eu preocupado com o horário. E aí chega no outro andar, não lembro daquele carro lá, Ricardo, e eu atrás dele, eu ainda estava andando atrás dele. Teve uma hora que comecei a andar na frente dele, chamando ele. O Ricardo foi diretor, acho que diretor do Itaú, de uma dessas maquininhas de cartão, e agora ele está dirigindo um laboratório. Eu falei, como é que um sujeito calmo como esse trabalha no mercado financeiro, sem sucumbir? Ele deve ter matado algumas pessoas do coração por causa dessa tranquilidade. E ele está andando, na segunda, não é aqui. E ele com a maior tranquilidade, me contando a história da empresa nova, e o tenso, a digestão já estava completamente perdida, tudo que eu comi parou na minha garganta, e fomos para a terceira tentativa. Ainda não é aqui. Falei, meu Deus do céu, ele mora aqui, ele está acostumado com esse shopping, veio direto no restaurante. Na quarta tentativa, eu já estava quase sabendo o nome completo da assessorista do elevador, que subia com a gente, descia, subia com a gente, descia. Aí depois a gente foi com calma, deu tudo certo, porque afinal de contas a gente é brasileiro, deu tudo certo no final, fiz a palestra, saí de lá, não perdi o voo, e foi uma bênção. Mas a verdade é que eu fiquei comprometido por causa do meu guia. O meu guia em São Paulo estava calmo demais. E um guia que não lembrava onde estava o carro, e por isso a gente se perdeu. O texto que a gente leu aqui, fala de Jesus Cristo como guia. Porque nesse momento da vida de Jesus, ele andava rodeado de gente. E a Bíblia fala que o movimento de pessoas era tão grande, indo e vindo. No verso 31, a Bíblia diz, havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. A agenda de Jesus Cristo era muito intensa. E Jesus, então, percebendo que a turma estava cansada e não tinha nem comido ainda, ele resolve se retirar um pouco para descansar. E quando eles chegam no novo lugar, estava lá a turma esperando, e aquilo não dava a Jesus Cristo tranquilidade para comer e estar com os seus alunos. Ele então reúne todo mundo e resolve bancar o jantar de todos. E Jesus Cristo chama atenção aqui quando ele olha para aquela multidão que vinha, que se aproximava, que o seguia. E a Bíblia diz que ao ver aquelas pessoas, ele diz, são ovelhas sem pastor. E a Bíblia diz que ele teve compaixão. A Bíblia fala que ele se compadeceu das pessoas. Ele viu que as pessoas estavam tão famintas por direção, por um guia espiritual, que esqueceram da fome física. Estavam tão preocupados com a alma que se esqueceram do estômago. Por quê? Porque esse povo vivia um silêncio profético. Quem conhece um pouco a história do cânon ou da história de Israel nesse período, a gente sabe que de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, até Mateus, o primeiro do Novo Testamento, há um espaço de 4 séculos sem profeta, para a nação dos profetas. É muito tempo para o povo do profetismo não ter ninguém que pudesse dizer, assim diz o Senhor. E aí, queridos, irrompe esse silêncio um homem chamado João, primo de Jesus Cristo, e começa a falar uma mensagem mal-humorada, uma mensagem duríssima. Ele estava protestando, e mesmo assim as pessoas amavam ver João, iam para onde ele estava, e ele estava num lugar ruim, entregando uma mensagem dura. E logo depois vem Jesus Cristo, ultrapassando em muito as capacidades de João. O povo fica em êxtase. Tanto que no momento, o que Jesus tinha para oferecer era tão superior ao que o João já dava, o que era muito bom já, que os discípulos de João Batista começam a ficar ressentidos, dizendo, está todo mundo seguindo ele.
Está todo mundo indo para lá. Em outras palavras, a nossa igreja está diminuindo e a igreja de Jesus está crescendo. Era o olhar infantil. E agora João diz, não, olha, mas é esse o caminho mesmo, é necessário agora que ele cresça e eu diminua. Eu sou servo dele, não o contrário. As coisas não existem por minha causa, mas por causa dele. Então pode seguir, pode ir para lá mesmo. Só que tem um problema. João morreu precocemente. Ele foi degolado, porque ele falou a verdade. Ele dizia para Herodes, essa tua relação adúltera com sua cunhada é um pecado na minha terra. Você está invadindo o meu território e profanando o meu povo. E ele falava em todos os lugares. E isso fez, evidentemente, o Herodes ficar com muito constrangimento. Herodes mesmo gostava dele, não queria matá-lo. Mas a mulher dele incitou sua filha para que então ela pedisse a cabeça de João como presente de aniversário. João morre. Vem Jesus Cristo e esse povo faminto, esse povo que vem de 4 séculos de jejum espiritual forçado, encontra em Jesus Cristo tudo o que eles queriam. E agora o Senhor os guia e usa uma linguagem clara, muito clara para eles e muito apropriada para nós também. Eu me compadeço dessas pessoas, porque tenho compaixão delas, porque são como ovelhas sem pastor. O verso 34 diz, quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Todo mundo nessa época sabia que uma ovelha sem pastor era um animal vulnerável. Ovelha não é predadora, ovelha é um animal que é presa, e uma presa dócil. Ela não tem garras, ela não tem força, ela come pasto. E Jesus olha para o seu povo e diz, este povo precisa de um guia, porque sem este guia, esse povo vai caminhar para a morte. E o que é mais maravilhoso é ver Jesus Cristo não só tendo sentimento de compaixão, mas agindo efetivamente. E nós precisamos de guias nessa vida, porque nós somos essas ovelhas. Por mais que você seja leonino, leonina, por mais que você seja guerreiro, guerreira, não estou falando aqui do zodíaco, não estou falando do perfil, por mais que você seja um vencedor, uma vencedora, por mais que você seja uma tomadora de decisão, um condutor de pessoas, você sabe que no fundo a tua essência é de ovelha, que você também se sente perdido, que você também se sente perdida, desorientada e por isso vulnerável. Nós precisamos de um guia capaz de falar a todas as dimensões da nossa vida. A dimensão física, precisamos de um guia que nos direcione fisicamente, precisamos de um guia que nos dirija emocionalmente e que nos dirija espiritualmente. Agora, onde é que a gente encontra alguém confiável o suficiente para entregarmos então a essa pessoa o comando, a direção da nossa vida? Em lugar nenhum. Em lugar nenhum. A gente precisa de um guia capaz de nos liderar em todas as fases da vida. Aqui temos pessoas muito jovens, alguns adolescentes aqui sentados, e os mais maduros costumam olhar para o futuro e sentir um certo frio no estômago. Como é que eu vou dar conta da vida? Como é que eu vou casar? Como é que eu vou ter filhos? Como é que eu vou ter família? Como eu vou sustentar tudo isso? Será que eu vou conseguir me empregar? Será que eu vou ter dinheiro para dar conta das coisas? Dá um frio na barriga. Jovens que se casam, pensam, como é que a gente vai manter esse casamento? O casamento é um desafio. Primeiro filho, meu Deus, meu primeiro filho, que luta, como é? A gente precisa de guia para todos os momentos da nossa vida. E ainda idoso, como é que eu termino essa vida? Como é que eu fecho esse assunto? Como é que eu encerro a minha etapa aqui? O que eu ainda estou devendo à sociedade? Como eu fecho essa conta? Como é que eu me preparo para a minha passagem? Então, queridos, vendo a necessidade que, assim como esses homens e mulheres desse tempo tinham e temos hoje de um guia, a pergunta que eu quero responder é essa. Por que nós precisamos que Jesus nos guie? Porque ele se apresenta como pastor dessas ovelhas. Quando Davi diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, é de Cristo que ele está falando. É para Cristo que ele está apontando. Embora não conhecesse ainda, quando ele olha para Deus e diz, o Senhor é meu pastor, e Jesus Cristo veio a este mundo para ser a expressão exata do ser de Deus, é evidente que para nós o Deus conhecido se revela em Jesus Cristo. Por que nós precisamos que Jesus nos guie? Para essa pergunta eu encontrei 3 respostas muito simples. Primeira, precisamos que Jesus nos guie porque Ele se interessa de verdade por nós. Precisamos que Ele nos guie porque Ele se interessa de verdade por nós. Vejam comigo o verso número 34.
Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve o que deles? Compaixão. Porque eram como ovelhas sem pastor. Queridos, a gente vive num tempo em que confiança é um sentimento escasso. É difícil hoje em dia a gente confiar nas pessoas, porque a relação que prevalece em nossa sociedade de consumo é relação de interesse, é relação de uso. Nós, de alguma forma, entortamos os nossos caminhos, que estamos o tempo inteiro pensando em nós mesmos, não como CPF, mas como CNPJ. Nós estamos empresariando a nossa pessoa e estamos tratando com os outros na base do negócio. E aí fica de um lado um tentando ter vantagem, do outro lado outro tentando ter vantagem. Ninguém quer perder coisa nenhuma, ninguém quer ceder muito. E aí, queridos, fica difícil para confiar em namorado, namorada, fica difícil para confiar em noivo, fica difícil para confiar em marido. Tem filho que não confia em pai. Confiança é um sentimento muito escasso no momento. A gente olha para a política, desanima. Olha para algumas figuras religiosas, desanima. A gente conhece muita gente, mas não confia em quase ninguém. A gente vive um tempo de muito narcisismo, pessoas autoapaixonadas. E às vezes a gente vê que o narcisismo não perdoa nem pastores. É triste constatar, mas tem um grupo cada vez maior de pastores muito narcisistas. Muito narcisistas. Suas opiniões se tornam canônicas. Isso é cansativo, porque é feio. Isso gera desconfiança, porque vai para além, extrapola do natural. E percebe-se que não tem mais a ver com Cristo, mas com o seu CPF, com o seu ministério, com o seu nome, sua reputação. E aí a gente vai deixando de confiar, vai deixando de ver como gostaria de ver. A gente precisa se entregar de todo o coração às orientações de Jesus Cristo, porque Ele tem real interesse em nos ajudar. A gente precisa dar os passos que Ele mandou. E esse primeiro ponto é só uma introdução para o segundo. Vai ficar melhor de entender agora nesse segundo momento, respondendo a pergunta, por que a gente precisa que Jesus nos guie? Em segundo lugar, nós veremos que não apenas Ele tem que nos guiar porque tem um real interesse em nos ajudar, mas precisamos que Jesus nos guie porque Ele sabe do que a gente mais precisa. Ele sabe do que a gente mais precisa. Vejam só o verso número 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou o que, queridos? A ensinar-lhes muitas coisas. Aqui, queridos, está um segredo escondido que muita gente não consegue perceber. A Bíblia diz que o povo estava andando atrás de Jesus a tal ponto que eles esqueceram de comer. E os discípulos veem uma necessidade e falam, Senhor, já é tarde e esse povo está com fome, eles querem jantar, por favor, libera a turma, porque é muita gente. E o Senhor então diz, vocês é que precisam dar. Mas quando a gente compara a preocupação dos discípulos quanto à necessidade das pessoas que estavam ali e a preocupação de Jesus quanto à necessidade daquelas pessoas, vemos Jesus de um lado, os discípulos do outro, vendo coisas completamente diferentes. Para os discípulos, o mais necessário era pão e peixe. Para Jesus Cristo, o mais importante não era pão e peixe, não era alimento para o corpo, era alimento para a alma. Por isso eu estou dizendo que Jesus precisa nos guiar, porque Ele sabe do que a gente precisa. Porque a gente vive num tempo em que as grandes empresas, Samsung, Renault, Citroën e empresas de alimento, criam necessidades o tempo inteiro para nós que são desnecessárias. Os nossos filhos são convencidos de que precisam de Danoninho. Eu tinha um primo, tenho um primo ainda, mas ele era muito bebezinho e eu adorava ficar com ele, Tadeu. Ele ganhava um presente, qualquer que fosse o presente, ele dizia, eu estava precisando. 2 anos, 3 anos, falava isso, eu estava precisando. Outra dele, minha irmã italiana lembra, o telefone lá em casa tocava, bebê, ele correndo, é para mim, por que está ligando para ele? Ele ouvia as coisas e repetia. E era engraçado, se dava uma bola, eu estava precisando. Dava um carrinho, eu estava precisando. E desde cedo a gente aprende a dizer, eu preciso de tudo, eu preciso engolir o oceano. E sabe o que acontece quando você precisa de tudo? Você sempre acha que não tem nada.
E aí você fica sofrendo por um monte de coisa secundária e terciária. E quem está falando aqui é alguém que está nesse fluxo, que tem que toda hora dizer, peraí, volta e pensa, é disso que você precisa? Precisamos que Jesus nos guie, porque se Ele não nos guiar, vamos correr atrás de coisas desnecessárias e vamos descobrir que gastamos tempo na vida buscando o que não era preciso. Lembra de Jesus dizendo, olha, não se preocupem com isso, com aquilo outro, Mateus 6. Antes, preocupem-se em buscar em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça. E o triste é ver que tem um batalhão de cristãos que colocaram o reino em segundo plano. E porque estão na igreja, acham que não estão tão errados assim. Porque acham que estar aqui é uma maneira de amenizar a total negligência para com as coisas do reino ao longo da semana. E não é à toa que a vida fica embaralhada e confusa. Quando Jesus saiu do barco e uma grande multidão teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor, e então começou a dar aula. O povo estava com a barriga roncando. E ao invés de ceder àquela primeira pressão, ele olha nos olhos das pessoas e, como o supremo pastor, percebe a suprema fome e diz: este povo pode estar com a barriga cheia, mas se a alma não for alimentada, eles vão voltar a ter fome. Foi o que ele falou com a mulher samaritana: se você beber dessa água do poço, você vai voltar a ter sede, mas se beber da água que eu tenho para dar, nunca mais você vai ter sede. A compaixão de Jesus, ao ver esse pessoal desorientado, se manifesta em face dessa desorientação. Ele olha o povo e diz: esse povo está batendo cabeça, eles estão tão ansiosos que não param para comer. E gente, a Bíblia fala que foram quantos homens? 5.000. 5.000 homens. É porque nesse tempo os censos não contavam mulher e nem criança. Nós temos por baixo, sendo muito conservador, 8.000 pessoas aqui. É gente demais para os dias de hoje. Para os dias de lá, muito mais. A população mundial era muito menor. Então, ter 8.000 pessoas hoje te ouvindo já é uma coisa incrível. Naquela época, e aí tá todo mundo, gente, imagina a confusão, é mãe segurando o braço de filho, é gente doente andando, é amigo trazendo pessoas com uma série de enfermidades, gente com causas. Num determinado momento, enquanto Jesus falava sobre coisas do reino, uma pessoa levantou uma escritura dizendo: olha, manda o meu irmão dividir a herança dele comigo. E o Senhor fala: quem é que me colocou como partidor dessa questão? Não me envolva nessa história, tome cuidado com a avareza e tal. Então as pessoas apresentavam até petições judiciais. E Jesus olha aquelas pessoas desesperadas, crianças com fome, sem entender muito o que está acontecendo, mas as pessoas estavam com fome de Deus. Porque era o povo de Israel que não tinha profeta, e agora não só um profeta, mas um operador de milagres. Ninguém nunca tinha visto aquilo. E o Senhor então olha para aquelas pessoas e diz: eles precisam de aula. Ele então vai para o quadro, pega o pilô e começa escrevendo Trindade. A Trindade, né? Começa a aula. Que maluquice é essa? Silêncio profético. Os religiosos mais populares do tempo de Jesus Cristo eram os fariseus, e a maior parte era de hipócritas. Os sacerdotes estavam em baixa, tanto que João Batista era sacerdote, mas não se misturava com a turma, não fazia parte do clube, não tinha os benefícios, ia para outro lugar. Eles estão lá, eu estou aqui. Eles fazem zigue, eu faço zague. Eles usam essa roupa, eu vou usar outra. Eles comem isso, eu vou comer outra coisa. Eles falam isso, eu vou falar outra coisa. Então vejam só, o tempo em que Jesus estava: profetas, escassez total; fariseus, hipocrisia, verniz religioso; sacerdotes, fracos. Quando aparece Jesus, o povo vai em peso. E Jesus Cristo não está ali preocupado com a fome, primeiramente, mas com a alma. Eram ovelhas que estavam sem direção na vida. Queridos, eu sei que às vezes a gente entra na igreja atrás de uma solução concreta para um problema. Eu mesmo entrei na igreja de Cristo assim. Meu pai estava muito doente, no CTI, eu fui atrás de cura para ele. Então é legítimo você entrar na igreja por causa de um problema, porque a gente sabe, se não fosse assim, olhando para trás, eu não teria ido. Se não fosse uma dor muito grande, pontual, clara, concreta, eu não sofria de existencialismo. Eu sou um adolescente infeliz. Eu era super feliz, até demais.
e de repente eu vejo um problemão e vou para a igreja pedir isso. O que eu quero dizer é o seguinte: é possível que a gente seja atraído à igreja pela fome concreta do corpo. O que não é correto é você ficar 10, 15 anos atrás do secundário na igreja de Cristo. Porque se você chega com fome de Cristo por causa de um problema, eu quero o poder de Deus para trazer meu filho de volta para casa, meu marido de volta para mim, ou alguma coisa desse tipo, é de se esperar que depois de um tempo você comece a perceber a beleza do Cristo que está cuidando do seu marido e você diga: isto é muito mais interessante. Não preciso mais que ele resolva meus problemas, porque para mim basta estar na presença dele. É disso que eu estou falando. A nossa maior necessidade não é de um Cristo que resolve o problema. É por isso que a gente não faz campanha disso e daquilo aqui na igreja. O que a gente faz é apontar para o Cristo da Bíblia, para o Deus da Bíblia, e a gente se encantar por Ele. E quando a gente entende Deus na sua grandeza, tudo vai para o seu lugar. Tudo vai para o seu lugar. A gente aprende a descansar. A gente aprende a olhar para Deus e dizer para Ele o que Davi disse para si mesmo: descansa, ó minha alma, porque o Senhor tem sido muito bom. Jesus viu uma grande multidão, teve compaixão deles porque eram como ovelhas sem pastor, então começou a ensinar-lhes muitas coisas. A gente precisa aprender o que a Bíblia diz. A gente precisa seguir as orientações de Jesus Cristo, porque sem as orientações de Jesus a gente sofre. Sem as orientações de Jesus fazemos os nossos filhos sofrer. Sem as orientações de Jesus Cristo, fazemos os nossos pais padecerem de dor, de angústia. E assim fazemos a igreja também sofrer. O que eu quero dizer é o seguinte, queridos: quando Jesus diz a maior necessidade dessas pessoas é de aula, é de ensinamento, é de doutrina, ele não está falando de uma coisa puramente intelectual. Ele está falando de um ensino que desemboca em obediência a alguns mandamentos que vão endireitar a vida da pessoa, que vão engrandecer a pessoa. Por exemplo, precisamos entender que quando Jesus nos diz para negarmos a nós mesmos e segui-lo, Ele está cuidando de nós. Jesus não falou: olha, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e assim me siga dia após dia. O que ele está combatendo? O egoísmo, o narcisismo. Você já viveu ao lado de uma pessoa muito egoísta? Não é ruim, queridos. Não é feio ver criança egoísta. É meu, é tudo meu, tudo meu, tudo meu. A criança não consegue nem andar. Ela vai andando e vem puxando alguma coisa com o pé, tudo meu. Aí diz assim: filho, não é desse jeito, tem que compartilhar. É feio na criança, pior no adulto. Quando Jesus diz: negue-se a si mesmo, a si mesma, é para a gente crescer. É para as pessoas não ficarem nos evitando. Não é porque ele tem carência. Não é porque ele seja frágil e diga: eu preciso que vocês me sigam, eu preciso que vocês se neguem. Não, ele não precisa de nada. Ele se envolveu nessa confusão por amor. Ele continuaria sendo o Deus Todo-Poderoso se não viesse nos salvar. Então, quando ele diz para a gente se negar, é em nosso benefício. Por isso a gente precisa que ele nos guie. A pior coisa que tem para uma esposa é casar com um marido egoísta. A pior coisa que tem para um marido é estar com uma esposa egoísta. A pior coisa para os pais é ter filhos muito egoístas ou filhos com pais muito egoístas. Precisamos entender também que quando Jesus nos diz que devemos dar a Ele mais importância que damos a nossos filhos, cônjuges e filhas, Ele está cuidando de nós. Está nos orientando. Lembra quando ele disse: olha, quem ama mais o pai, a mãe, o filho, o irmão, mais do que a mim, não é digno de mim. Desse jeito Jesus destrói as famílias. Ele quer acabar com as famílias. Ele é um sujeito mal resolvido, extremamente frágil, e que está exigindo agora que a gente compre briga com todo mundo para dizer: o Senhor é o maior. Não. O que ele está falando é em benefício dos cônjuges e filhos com os quais estamos ligados. Porque tudo que uma esposa quer é que o seu marido ame mais a Cristo do que a ela. Você está errado. Porque se o sujeito tem um compromisso em primeiro lugar com ele, ela vai ser protegida do adultério. Se ele de fato disser: eu te amo mais do que a ela, ele não vai abandoná-la. Porque a gente sabe que casamento, não espalhem isso, é feito para dar errado. Porque você convive com uma pessoa o tempo todo que se torna especialista em te provocar. Ninguém conhece seus defeitos, e quando tem briga, a pessoa vai lá na ponta.
E por que dá certo? Porque a gente tomou a decisão de fazer aquilo dar certo. Dizendo, apesar dos pesares, somos os melhores amigos. E vamos envelhecer juntos. E quanto mais velho a gente fica, mais previsibilidade a gente quer da vida. Eu sei quem ela é e como ela vai responder a isso no futuro. E eu sei como ele é e eu sei como ele vai responder a isso. Isso vai nos abençoando. Quem gosta de aventura é jovem. Quando Jesus diz que, olha, se você amar mais o seu marido, o seu cônjuge, porque a mim, você não é digno de mim. É uma fala dura, que diz que o grande amor da nossa vida tem que ser Jesus Cristo. E se nós tivermos Jesus como nosso grande amor, nossos filhos vão ser abençoados. Por quê? A mulher vai olhar para Cristo e dizer, eu amo o Senhor Jesus mais do que meus filhos. E porque amo Jesus Cristo em primeiro lugar, eu vou ser paciente com esse momento do meu marido, não vou pedir para sair de casa, não vou pedir para que saia de casa, vou suportar, atravessar esse momento, porque eu quero que os meus filhos sejam criados com pai e mãe dentro de casa. Entenderam, queridos? Que quando Ele está nos orientando, Ele está nos guiando para uma vida que vai ser melhor para nós. Olhem, se eu obedecer ou se eu desobedecer, Jesus continua sendo o mesmo. Agora, se eu desobedecer, eu sofro, eu padeço. Agora, se eu obedecer, eu ganho. Então, quem vai ser beneficiado nessa história não é Jesus de Nazaré. Ah, mas e a honra de Jesus? É verdade, tem que cuidar da honra de Jesus Cristo. Mas Ele nunca vai deixar de ser o Rei da Glória. Nunca vai deixar de ser o Rei da Glória. Você já viu comida de muito poder nutritivo colocado num prato muito barato? Pega um prato de madeira, um prato tosco, põe lá uma comida com... Estou ficando com fome, por isso eu estou falando, hora do almoço. Põe lá um alimento super nutritivo, a nutricionista botou lá. A comida perde o seu valor por causa do prato? De jeito nenhum. De jeito nenhum é o prato que ganha com aquela beleza toda. É a mesma coisa. Se eu continuar querendo ser barro, madeira, o problema é meu. Deus continua sendo o mesmo, Cristo continua sendo o mesmo. Mas é em nosso benefício. Precisamos entender que quando Jesus nos diz que devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, antes mesmo de buscarmos os nossos interesses, Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando de nós. Eu me lembro de uma coisa, busque o meu reino em primeiro lugar e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Muita gente diz amém, para isso às vezes diz amém, mas sem entender. Esse ano eu vou fazer 25 anos de casado. E eu me lembro que um pouquinho antes do meu casamento, e o meu casamento, o início dele, minha vida de namoro, está associado ao meu ministério pastoral. Eu descobri meu chamado pastoral quando namorava a Viviane ainda. E eu descobri o chamado junto com ela, ela me deu todo o apoio, mas havia muito medo do futuro. Como é que eu vou sustentar uma família sendo pastor? Como é que eu vou sustentar meus filhos sendo pastor? E aí eu me lembro do pastor Antônio Carlos dizendo para mim, Fabrini, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, você vai trabalhar de tal forma que lá na frente você vai olhar para o lado e vai perceber alguma coisa foi colocada ali sem que você buscasse. Vai olhar para o outro lado e vai ver outra coisa que você também não buscou. E você vai ouvir o Espírito Santo te dizendo, você buscou o meu reino em primeiro lugar e eu fui acrescentando as outras coisas. Tem sido assim. Ele falou profeticamente. Tem sido assim. Eu tenho mais do que eu preciso, queridos. Eu digo para vocês de todo o meu coração, tenho um casamento abençoado, protegido pela graça de Deus. Meus filhos estão na universidade, vivem com dignidade. E ao longo desse tempo, tive ajuda de mãe, de sogro, de sogra, que foram canal de Deus na minha vida, dizendo, eu não vou te desamparar. Deus proveu. O que eu quero dizer é que quando Ele diz, para de correr que nem um doido atrás do seu nome, para de correr que nem uma maluca atrás de dinheiro, e gasta um pouco mais de energia nas minhas coisas, você vai ficar menos cansado, e as outras coisas vão chegar, e você vai descobrir que está gastando energia no lado errado, que no final das contas não vai fazer a menor diferença se você tiver ou não tiver alguma coisa. Agora vai fazer toda a diferença se lá na frente tiver com os bolos de dinheiro nos bolsos e o teu coração vazio. Porque o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Jesus sabe do que a gente precisa. Para ser um bom homem, para ser uma boa mulher, para ser um bom pai, uma boa mãe, para ser um bom empregado, um bom empregador, Ele sabe de tudo isso, a gente é que não sabe.
Por isso Ele precisa nos guiar. Por isso, queridos, que eu digo para vocês, não dá para ficar faltando o culto, deixando de ler a Bíblia, porque esse mundo nos engole. A gente fica sem culto uma semana, parece que está um ano sem aparecer na igreja. Acontece de tudo. E se você toma a decisão de mergulhar em Deus, Satanás vai se levantar e vai perturbar a sua vida. Porque ele sabe que se Jesus te guiar, é para longe dele que você vai. A gente precisa entender que quando Jesus nos diz que devemos amar nossos inimigos e tratá-los com respeito, humanidade e civilidade, Ele está cuidando de nós. Lembra de Jesus falando? Amem os vossos inimigos. Isso não dá. Não dá. E a palavra para inimigo no grego é gente detestável. Jesus está pedindo demais, eu não sou como Ele. Como é que eu vou amar? Jesus não está falando de sentimento. Jesus está falando de um amor comportamental, é tratá-los com civilidade, com humanidade e educação. Não é para deixar o pé ali e a pessoa pisa, olha, eu amo meu inimigo, ele está pisando no meu pé. Não é isso, tira o pé, pelo amor de Deus, vai quebrar seus dedos todos, você precisa desse pé para andar. E diga, se um dia a gente voltar a ficar próximo, é para você parar de pisar no meu pé. Mas é tratá-lo com respeito. Se não tiver coisa boa para falar, fique quieta, fique quieto. Se não der para elogiar, não fale absolutamente, nunca difame, nunca fale nada errado. Por mais provocada que você seja. E quando Jesus diz para fazer isso, Ele está pensando em nós, queridos. Não é nele. Ele é todo resolvido, Jesus não precisa de psicólogo. Quando Ele diz para a gente amar inimigo, é para o coração ficar mais leve. Quando Ele diz, por exemplo, para perdoar quem nos ofendeu, meu Deus, como? Não tem condição de perdoar. Como é que eu vou? Eu não sinto. E aí está o erro de novo. E muita gente trava porque acha que vai ter que conviver outra vez. Imagine a situação, o sujeito abusou do filho. O filho tem as memórias. A filha tem as memórias, ela sente vergonha por tudo que passou na mão desse pai. E ela se converte, ela sabe que ela tem que perdoar este pai. É obrigação dela. Jesus falou, olha, perdoar as nossas ofensas assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Se Deus me perdoa, eu tenho que perdoar. E Jesus falou, se você não perdoar, não será perdoado. Meu Deus do céu, e agora? Porque a cabeça da pessoa, eu vou ter que conviver com ele. Como é que eu vou deixar meu filho ficar na casa dele? Eu não vou deixar nunca dormir lá. Lembra de Jesus falando, olha, se uma mulher, se o homem pensar, o adultério, né? Se houver adultério, o que pode acontecer no casal? Separação. Pode separar. Convívio nunca mais, mas o perdão sempre. Perdoar é deixar bem claro, você não me deve mais nada. Está tudo pago na cruz, mas não dá para conviver. Seria uma violência pedir para esse filho abusado por muitos anos, que ele se sente todo domingo agora com esse pai na frente dele. E constrói uma coisa que não existe. Por que eu estou dizendo isso? Porque enquanto a gente não perdoa, o coração fica cheio de raiva. Sobretudo quando aquele ou aquela que nos ofendeu prospera. Não é assim que você fica? Eu, pelo menos, fico assim. Você está com o teu coração cheio de dor, cheio de raiva, e a pessoa vai... passos de gigante. Meu Deus. Tá bom, sentindo nada. Aí dá mais 3 passos de gigante, você, meu Deus, aí não. Aí eu vou mudar de religião, senhor. Aí, vou mudar de religião. Tudo porque você acha que aquela pessoa ainda te deve alguma coisa. Te deve, inclusive... a prova de que ela está sendo infeliz. É vida que se viva isso. Porque enquanto você não perdoa, você não caminha para frente, está sempre preso àquela pessoa. Você passa a ser guiado por ela. O que ela fez? O que ela fez? O que o filho dela fez? O que o filho dela fez? Meu Deus, a tua vida é para cá. Então, quando Ele diz para a gente perdoar, é para a gente se desembaraçar desse negócio e seguir para frente. Ele cuida da gente dando pão, dando peixe, dando aula. E a aula é mais importante que o pão e peixe. A aula é mais importante que peixe. E para terminar, queridos, precisamos que Jesus nos guie, porque Ele nos satisfaz plenamente. Plenamente. Verso 38. Perguntou Jesus, quantos pães vocês têm? Verifiquem. Disseram, 5 pães e 2 peixes. Foi rapidinho. Não demorou muito. E com esse pouquinho, Ele fez com que todo mundo comesse e se sentisse satisfeito. Terminou? Alguém ficou... esquecido, lá atrás. O que precisa? De pão. Então leva pão para ele, come. Mais alguém? Ninguém. Sobrou alguma coisa? 12 cestos. Então guarda, não desperdiça nada.
Vamos em frente. Ninguém levantou a mão para reclamar. Eu não comi o suficiente. Eu não tive o suficiente. Esta é a diferença de ter Jesus como guia ou ter a sociedade de consumo como guia. A sociedade de consumo tem que manter o motor girando, porque é assim que as empresas sobrevivem, com lucro. E é por isso que quando um carro troca a lanterna, você tem que trocar. Quando o telefone muda a quina, você tem que trocar. Você começa a perceber que está longe. E tudo que é novo é melhor do que é velho, mesmo que o velho tenha 6 meses. Tem uma lógica, é a lógica do uso. Nós somos mercadoria para eles, nós estamos alimentando os bolsos dos executivos, nós estamos suando, sangrando por eles, quando Jesus oferece o sangue dele por nós, o suor dele por nós. Não estou dizendo para você escapar, queridos, eu sou membro da sociedade de consumo, só estou querendo dizer que nós não podemos deixar essa agenda pautar a nossa vida. Os discípulos recolheram 12 cestos de pães e peixes cheios. Foram pelo menos 8.000 pessoas satisfeitas. E essa satisfação de Jesus Cristo tem a ver com o tempo. Jesus é mestre em pegar pouca coisa e transformar em muito. Ele aqui deu um exemplo. 5 pães e 2 peixes alimentou uma multidão de pessoas. Quantos discípulos, tirando Judas, de fato mudaram a história desse mundo? 11. Depois veio Paulo e outros que tiveram um trabalho importantíssimo. Mas com pouquinha gente, e gente como Pedro, gente como Tiago e João, gente como Felipe, gente como Tomé, um crente que não cria. Todo mundo dizendo, ele ressuscitou, tá bom para vocês, para mim não. Enquanto eu não vi, não tem história. Eu só acredito no que vejo. Enquanto ele está lá falando, sou intelectual, sou existência, tum! O que foi? Olha, eu sou Jesus, você está duvidando, está passando vergonha, eu estou vivo. Ah, meu Senhor, que coisa maravilhosa. Olha, levanta daí, na minha Bíblia é tudo mais intenso. Tá feliz porque me viu? Mais feliz é quem não me viu e creu, rapaz. Você tem que aprender a confiar no que eu digo. Não apenas nas coisas que você vê, porque o que você vê te engana. Te engana. Jesus então pega esses meninos e transforma a história do mundo. Do mundo. Jesus não usou uma espada. Jesus não escreveu uma página. Jesus não bateu em ninguém. Como é que uma pessoa tão frágil como ele, com recursos tão limitados como os recursos que ele tinha, consegue transformar o mundo? Porque ele é Deus. Porque ele é o dono de tudo isso. E esse é o Deus da sua casa. Esse é o Deus da sua família. Esse é o Deus que senta com você ao redor da mesa e diz, vamos fazer as contas. Vamos conversar sobre... Fala comigo, o que está te angustiando? Ele já sabe, mas é bom para você falar. Põe aqui em oração. É o seu marido? Vamos lá. Põe isso aqui como meta. Vocês vão ver que as orações são respondidas. E vocês vão perceber que a alma vai transbordar. Rapidamente, a alma transborda. Você vai dizer, olha, o mundo está de cabeça para baixo, mas o meu coração está cheio da shalom de Deus, da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Paulo diz, olha, não andem ansiosos por coisa nenhuma, antes façam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma de vossas necessidades. O problema é quando o desejo vira necessidade. E aí que você precisa de Jesus para purificar, porque nem tudo que a gente quer a gente precisa. João capítulo 8, verso 12. É um texto lindo em que Jesus Cristo, sem nenhuma falsa modéstia, diz o seguinte: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, vai ser guiado na luz. Pelo contrário, terá a luz da vida. Não se trata de uma lâmpadazinha de LED, é uma lâmpada mais forte que o sol. No Salmo 112, que é um salmo para homens, como o Salmo 128, que é o meu salmo predileto, também é para homens, mas o que eu vou dizer é lógico que não é só para homens, mas é um salmo especificamente para incentivar homens. A Bíblia diz que o justo, para ele, nasce luz nas trevas, Salmo 112.
Para o justo nasce luz nas trevas. Em outras palavras, a vida escureceu, Deus está do teu lado e clica a luz e você enxerga. E você tem muita vantagem nesta vida porque enxerga, porque os outros não enxergam, porque os outros estão na escuridão. Pare de achar que a tua única vantagem está na sua pós-graduação. Pare de achar que a sua maior vantagem está no seu doutorado. A sua maior vantagem está no fato de que você é filho deste Deus que é pura luz. Pura luz. Luz de sabedoria, luz de inteligência emocional, luz para as coisas prioritárias da vida. Dinheiro não é prioridade. Felicidade não é prioridade. Santidade, sim. Correção, sim. Verdade, sim. E quem é correto, quem é fiel, quem é santo, é feliz. Mesmo quando se contraria, porque sabe que está fazendo em obediência a alguém que sabe o que é melhor para ele. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Jesus vai guiar você em meio a essas dívidas. Ele vai guiar você em meio a essa crise conjugal. Ele vai te ajudar nesse momento de angústia. E não é para você desistir dos seus sonhos. É simplesmente para você colocá-los todos ao pé da cruz. E que você ponha teu estômago em segundo lugar. E ponha a sua cabeça em primeiro lugar. Eu quero entender quem é Ele. Eu quero conhecer a Cristo. Porque quando Ele falou, em João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É dele que Ele está falando. A verdade não liberta? Quando um advogado diz a verdade, não é libertador? Eu tomei um susto, mas ele falou a verdade. O médico, quando diz a verdade, liberta. Um psicólogo, quando diz a verdade, ele liberta. Um professor, quando educa, ele liberta. Agora, eu não estou falando de mera informação. Eu estou falando da verdade encarnada de Jesus Cristo. Quanto mais nós o conhecermos, mais livres estaremos para caminharmos nesse mundo como escravos de Cristo. Amém? Que você vá para casa guardando isso. Eu preciso que Ele seja meu guia. Jesus seja meu guia. Porque Ele se interessa de verdade por mim. Ele tem verdadeiro amor por mim. Eu preciso que Ele seja meu guia porque Ele sabe do que eu mais preciso. Ele sabe do que você realmente precisa. E eu preciso que Ele seja meu guia porque Ele tem capacidade de me satisfazer plenamente. Amém? Vamos orar? Senhor querido, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nos curvamos aqui em oração, pedindo a Tua bênção sobre cada irmão precioso, irmã preciosa, cada homem, cada mulher. Eu te peço, meu Deus, que Tu estejas ao lado dessas pessoas e que eles de fato vejam que o Senhor é o guia supremo de sua vida. Se alguém entrou aqui perdido, perdida, desorientado, desorientada, que o Senhor fale com essa pessoa diretamente, dizendo, meu filho, olhe para mim e somente para mim. Que a gente possa refazer nossa aliança nessa manhã e que a gente possa retomar aos teus caminhos, tomar de novo esse caminho de salvação e de crescimento. Eu oro, amado Deus, por aquele que ainda não te aceitou como Salvador, por aquela que ainda não te aceitou como Salvador. Que essa pessoa te diga, eu quero que o Senhor seja meu guia para sempre nessa vida. Eu quero agora te aceitar como meu único e suficiente Salvador. Como alguém que morreu na cruz em meu lugar e ressuscitou, está hoje me oferecendo essa grande bênção que é viver eternamente com Ele. Que você aceite Jesus no teu coração e que todos saiamos daqui de mãos dadas com este Deus que faz a luz se acender na mais densa escuridão. Que o Senhor abençoe a nossa casa, ilumine a vida dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, que o Senhor ilumine as nossas empresas, que o Senhor ilumine o nosso trabalho, que o Senhor ilumine a nossa inteligência, para que tudo esteja debaixo do comando desse Deus maravilhoso. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui presentes, desde hoje para todo sempre. Amém.